O título da mensagem hoje é: Não restará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Nós iremos ler versículo 1 e 2, mas fica com ela aberta. Vamos cavar as Escrituras. Vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. Diz a palavra: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Até aqui por enquanto. Pai eterno, Deus de amor, esta é a tua palavra e aqui está a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, revela-se a nós, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Eu posso liberar a palavra, mas só o Senhor pode levá-la aos corações. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ao passar ali diante do templo com os seus discípulos, todos ficaram maravilhados. Eram pedras gigantes. Hoje o que nós vemos lá são apenas restos, ruínas do templo. Naquela época era já o templo que Herodes havia feito, reformado. Então Jesus fala com os discípulos: estão vendo? Tudo isso, muito imponente, muito poder. O templo tinha um significado muito grande naquela cultura. E Jesus fala algo impactante. Ele fala: não ficará pedra sobre pedra. Ao passar diante do templo, os discípulos estavam encantados com a grandiosidade das pedras, com a beleza da construção e com tudo aquilo que, a olhos humanos, parecia indestrutível. Foi nesse momento que Jesus declarou: não ficará pedra sobre pedra. Historicamente, queridos, o Templo de Jerusalém não era apenas um prédio religioso, mas ele representava identidade, segurança, tradição e a própria presença do Senhor. Porque no Antigo Testamento, a Shekinah do Senhor desceu. O Senhor mesmo que instruiu que fosse feito ali no deserto, ele instruiu Moisés a erguer o tabernáculo. Já depois, ele instrui Davi a respeito de todos os utensílios, mas Davi não pôde construir, mas o filho dele, Salomão, ergueu ali o templo em Jerusalém. E quando estava tudo pronto, o Senhor desceu naquele lugar, de maneira que ninguém podia ficar de pé, porque a presença do Senhor encheu o templo. Porém aqui, Jesus estava falando: vai virar uma chave, vai mudar tudo, de uma maneira impactante, completa, de uma maneira que jamais vocês viram. E essa declaração assustou, a muitos. Muitos que ouviram ficaram ali cheios de questionamentos. Para os judeus, imaginar o templo destruído era conceber o fim de tudo. E era o que Jesus estava falando. E Jesus então estava profetizando algo que foi acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi totalmente destruído pelos romanos, o general Tito, que entra e derruba tudo. E até hoje, quando você visita Roma, tem o arco de Tito e lá as imagens cravadas no arco do dia da destruição. Jesus profetizou isso. Jesus anunciou antes.
porque ele estava mostrando que Deus nunca quis habitar em templo feito por mãos humanas, mas por um tempo foi necessário a palavra, a lei, a própria direção de Deus no plano da salvação, teve tempos e modos. Mas os princípios eternos, todos eles estão em Cristo, a rocha inabalável. Sim, a rocha inabalável, ela é revelada na Bíblia, mas não somente na palavra de Deus, mas em toda a criação. Os céus declaram a glória de Deus e tudo que foi criado, mas a própria cidade santa, quando você visita Jerusalém, quando você vai lá no Monte Moriá, hoje onde está ali o Domo da Rocha, aquela construção famosa, visitada por pessoas do mundo inteiro. Aquele lugar ali tem uma rocha, para os judeus chama a pedra máter. Na cultura deles, eles acreditam que aquela pedra, dela tudo foi criado, dali tudo que existe na terra foi criado. Uma pedra que não foi criada, ela já estava e dela tudo foi gerada. Quem é essa pedra? Nós já sabemos, é Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é o próprio Deus vivo. Ele não é como nós, que foi criado para um tempo específico. Ele é eterno, Ele é o alfa e o ômega. E Ele estava dizendo aqui aos discípulos: vocês estão maravilhados com esse templo feito por mãos humanas? Não se maravilhem com isso, porque não ficará pedra sobre pedra. Para os judeus, então, aquilo foi um baque. Jesus estava revelando algo ainda mais profundo. Ele não estava revelando apenas que no ano 70 aquilo iria ser derrubado por uma guerra. Ele estava revelando sobre uma nova forma de adoração. Um novo lugar onde Deus habita. O que ele iria cumprir na cruz do Calvário, ele já estava anunciando aos discípulos. Vamos para João, capítulo 2, do versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Ah, Jesus! Deus sempre quis habitar no homem. Deus criou o homem para ser sua habitação. Mas o pecado estragou tudo. E para que Deus pudesse consertar, para que Deus pudesse trazer de volta o homem, Deus teve ali estabelecido o plano de salvação. Jesus estava falando: agora não mais um lugar onde vocês irão para lá para experimentar da presença, mas agora onde tiver alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro, onde tiver um verdadeiro adorador nos 4 cantos dessa terra, ali a presença de Deus estará, ali Jesus se manifestará. Aleluia! Toda a glória a Ele, é o que Ele nos revela. Porque até hoje, queridos, se não vigiarmos, nós temos a tendência de santificar coisas, lugares, mas Deus não fez isso. Deus simplesmente nos chama para observar o que a palavra revela. Aquele lugar, o templo, não seria mais lugar da presença de Deus, mas agora Jesus é o templo. Eles pensavam em pedras, colunas, arquitetura, engenharia, 40 e tantos anos para se construir isso. Como é que vai ser destruído em 3 dias reerguido? Ei, as coisas espirituais nós não podemos entender na mente carnal.
A mente natural não pode compreender as coisas espirituais. Por isso, nós precisamos abrir a nossa vida para o Espírito Santo nos mover. Nós precisamos deixar todo o orgulho, toda a soberba, tudo aquilo que não glorifica a Deus precisa morrer para que o Senhor venha ressuscitar em nós esse novo homem, essa nova natureza. É o que nós iremos celebrar aqui no batismo. Pessoas que entenderam, eu preciso morrer para mim mesmo, eu vou morrer para o velho homem, eu preciso de Jesus. O batismo é exatamente o nascimento deste templo vivo, porque foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele abriu um novo e vivo caminho, para que todo aquele que entre por esse caminho tenha vida eterna e não morra. Então aquilo que ele estava falando para os discípulos era muito mais profundo. Jesus, ele passou a ser o lugar da presença. Jesus então diz, eu destruo este templo e em 3 dias o levantarei. E ele estava afirmando algo radical para aquela época. Aquele lugar não seria mais o templo da presença de Deus, mas agora Jesus é o templo. Pensa comigo, aquele era um referencial. Todos os anos, tinha vários momentos, no mínimo 3 festas, eles iam até Jerusalém para celebrar a festa no templo. Quanto mais todas as outras celebrações, os sacrifícios, as entregas. E nós podemos entender que Jesus estava aqui colocando um fim em tudo isso. Mas ele mesmo disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Uma vez cumprida, dali para frente, aquele que a cumpriu é caso encerrado, processo fechado, inicia-se uma nova era, uma nova forma de vida, agora não mais pela lei da pedra, agora é pela lei do Espírito, o Espírito e da vida, uma nova forma de enxergar todas as coisas. Agora nós entendemos, o culto não é quando entramos nesse templo feito por mãos humanas. Aqui é um lugar de celebração coletiva, mas o culto é a nossa vida. O culto é quando você abre os seus olhos e se levanta da sua cama e tudo que você faz. O culto é a sua ética lá no seu trabalho. O culto é a sua forma de tratar as pessoas, a sua comunhão dentro da sua família, dentro da igreja, com as pessoas estranhas lá fora. Este é o culto agradável a Deus. Não mais agora uma fumaça de um animal que foi sacrificado no altar, que sobe como aroma nas narinas de Deus. Agora a sua vida, o que você faz, o que ecoa da sua boca, é o que sobe nas narinas de Deus. As suas decisões diante das propostas que lhe são apresentadas. Em Jesus, Deus passou a habitar entre os homens de forma viva. É nele que o sacrifício perfeito acontece. É por meio dele que o acesso ao Pai é restaurado. Vamos para João 14, de 9 a 11. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer então, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Filipe está assim, mostra-nos o Pai. Ali era um momento em que Jesus estava tendo uma conversa mais íntima, mais profunda. Quando Jesus está revelando a nós os seus mistérios, em algum momento alguns questionamentos vêm. E ele mesmo fala, pode trazer a mim suas dúvidas, suas perguntas. E ele disse, tudo o que você me vê fazer é o que o Pai faz.
Então, à medida que nós nos aproximamos do Evangelho, de Jesus, o Cristo vivo em nós, nós vamos conhecendo esse Deus cósmico, esse Deus criador dos céus e da terra. Nós vamos conhecendo o caráter de Deus. E Jesus estava na prática ensinando aos discípulos a natureza da verdadeira igreja. Por quê? Tudo o que o templo antigo simbolizava, Jesus cumpriu em si mesmo. Então agora a forma da igreja verdadeira se movimentar não é mais sacralizando coisas, objetos, né? Entendendo que aquele lugar ali é um lugar sagrado. Não. A forma verdadeira da igreja se movimentar é de estar apta, aberta, maleável, para ser um instrumento nas mãos de Deus. A igreja não é o templo que impressiona os olhos, mas é o corpo que carrega a vida de Cristo. Não são pedras empilhadas, mas pedras vivas, fôlego de vida. Você é uma pedra viva no altar de Deus. E essa palavra confronta gerações até hoje. Ela nos chama a revisar a nossa fé. A pergunta que eu te faço é: a sua fé está no prédio ou na presença? A sua fé está nas estruturas, nas atividades ou na comunhão e na transformação? A sua fé está naquilo que você imagina que pode ser feito ou exatamente no que a Bíblia revela? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E as pessoas estão aí, muitas dizem que acreditam em Deus, mas estão fazendo um Deus para si. Esse Deus aqui tem mais a ver comigo, então eu vou adorar esse Deus. Não, esse daqui já não é muito para mim, porque é muito exigente, tem uns padrões muito radicais. Não é o meu Deus. Mas o que a palavra nos revela é que o Deus verdadeiro é um só. E Ele fala: abra o meu livro e permita que o meu Espírito vá te transformando até que você se torne mais parecido comigo. Porque nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que adoramos. A igreja do Senhor é levantada a partir da cruz, queridos. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário e Ele ergueu a voz e disse: tetelestai, está consumado. Ele entrega o Espírito dele a Deus. O que foi que aconteceu? Exatamente nesse momento, o templo lá, o templo em Jerusalém, o véu se rasgou de cima embaixo. Não foi de baixo acima, foi de cima, foi do alto. O próprio Deus rasgou o véu e o chão abriu. A Bíblia diz que mortos ressuscitaram. A Bíblia diz que naquele momento houve ali um sobrenatural. E Deus estava falando: agora eu mudei a era. Não mais estarei neste templo, não mais haverá um véu, foi rasgado, se abriu um vivo caminho, um novo caminho. Na cruz do Calvário a igreja foi gerada. A igreja foi gerada, na cruz foi doído, Jesus foi lá e cumpriu. Ele falou: decreto selado, os que são meus não serão apartados. Nada pode nos afastar do amor de Deus, nem mesmo a própria morte, nada. E quando é que essa igreja foi levantada? Porque se ela foi gerada na cruz, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, a igreja então se levanta. E aí, depois em Pentecostes, 50 dias após, o Espírito Santo, Paracletos, desce e vem ungir, batizar, preparar, capacitar a igreja do Senhor. A igreja verdadeira, ela se move por uma instrução constante. É óleo fresco sobre a sua cabeça.
nas suas decisões. Não temas, não fique tremendo os joelhos, não fique com a sua mão suada, não fique inseguro, mas vá para os pés de Jesus, esconda atrás da cruz, clame a Ele, porque tem direção, tem provisão. Para a igreja do Senhor sempre haverá um caminho aberto. A vida neste mundo, ela parece sem sentido. Presta atenção comigo, o ser humano nasce sem saber de onde veio, para onde vai, pequenininho ali, nem entende muita coisa, um bebezinho ele acha que ele é a mãe é ele, daí a pouquinho ele vê o pai, se é uma família conforme a Bíblia, né? Porque Deus nos deu um formato saudável para se educar, se fazer um ser humano que possa ser com um lugar do propósito, um lugar da presença. E ali, quando ele vai se entender por gente, ele pensa, mas qual que é o meu propósito? Ele começa a pensar, tá bom, nasci do meu pai e da minha mãe, mas por que eu estou aqui? Eu não pedi para nascer. E aí começam as questões que trazem vazios para a alma. Porque vai ter gente ensinando várias culturas, várias religiões, vai ter acesso a tantas informações, mas o vazio continua lá. Porque só Deus pode preencher o vazio do ser humano. Ao tempo que o ser humano, quando se entende por gente, ele se dá conta de que a vida não faz sentido até que ele se encontra em Jesus. A busca por uma identidade é o que mais inquieta a sua alma. Ao longo da nossa vida, as perguntas que mais ecoam dentro de nós: quem eu sou? Para que eu sirvo? Será que alguém me ama? Será que eu pertenço a alguém, a algum lugar? E quantas vezes nós nos sentimos sem direção, porque o que a gente experimenta aqui nesse mundo? Rejeição, sofrimento, pecado, destruição. Até mesmo em várias famílias, aquele lugar que seria um lugar de um seio, de amor, de cuidado, quantas vezes é o lugar onde se experimenta rejeição, desamor, violência. O verdadeiro amor você só pode encontrar na cruz. O verdadeiro amor, a verdadeira identidade, o verdadeiro encontro somente em Jesus. Abre para aquele rapaz, fazendo favor, igreja. Aleluia. O verdadeiro amor encontra aqui, é no meio da igreja verdadeira, é no meio da presença de Deus. O desejo de Deus não é apenas nos tornar servos, mas filhos. Não é tão somente nos tornar funcionais, mas santos. Não apenas nos tornar produtivos, mas íntegros. O Evangelho é um convite ao novo nascimento e só pode nascer de novo quem já morreu para si mesmo. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Redobre a sua atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Em outra versão, eis que surgiram coisas novas. Não dá para explicar. Quem pede explicações para tudo, jamais se abrirá para a condução do Espírito. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos tem que nascer de novo. E Nicodemos queria dar uma resposta científica, como assim, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não, nascer da água e do Espírito, nascer numa nova dimensão, nascer num novo caminho, uma nova experiência de vida.
Você passa pelo batismo e você se vê no espelho, está lá a sua mesma imagem, você volta para sua casa, as mesmas circunstâncias, lá no seu trabalho, mas tenha certeza, se abriu um novo e vivo caminho. Você agora se movimenta numa nova atmosfera, numa nova dimensão, a dimensão do Espírito, pela qual você cumprirá o seu propósito em Cristo. Jesus abriu esse caminho para que todo que entrar por ele possa experimentar do sobrenatural. Mas para entrar neste caminho, haverá necessidade de uma morte. Não a morte física, mas uma morte do ego. Nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Não. Porque senão a gente se torna religioso e não compreende de fato o que foi feito por nós. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós dizemos não ao nosso ego, nós estamos declarando a este mundo: eu morri para você. Quando você olha para a cruz, você diante da cruz, é você enxergar que ali foi sepultado o velho homem. Mas de outro modo, quando você olha para a cruz, por um outro prisma, ali ressuscitou um novo homem, uma nova criação em Deus. Vamos para Gálatas 2:20. A nossa vida agora é a imagem de Cristo, queridos. Olha o que disse Paulo à igreja dos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É uma vida diferente. Porque quando Jesus estava ali, quando nós lemos Lucas, o capítulo 15 inteirinho, Jesus vai falar sobre a alegria de Deus em se encontrar o perdido. Ele vai contar ali a parábola do rebanho, das ovelhas, as 99 que foram deixadas e aquela uma que foi resgatada. Ele vai falar da mulher que perdeu uma dracma, que acendeu a luz, varreu a casa, porque ela precisava encontrar o que se havia perdido. E aí ele fecha essas parábolas, contando a parábola do filho pródigo. Ele estava contando isso para religiosos que não entenderam o que significa esse caminho novo, vivo, aberto por Jesus Cristo. A religião, ela pode trazer para nós um sentimento de orgulho. Os fariseus e os escribas, os mestres da lei, eles se achavam uma casta mais limpa, mais purificada, mais consagrada a Deus. Portanto, eles se viam melhores do que os outros. Eles mesmos falaram: quem é esse? Apontando para Jesus, porque ele come com pecadores e publicanos. Interessante pensar que algum ser humano pode olhar para outro e apontar: este é pecador e eu não sou? Será que Jesus faria isso? O próprio Jesus confrontou esse tipo de raciocínio e ele disse: eu vim para o perdido. Eu não tenho que salvar aqueles que já estão salvos. E meio que ele estava ironizando, porque sem Jesus ninguém pode se salvar. Mas ele disse: para aquele que pensa que está santo, para aquele que pensa que está pronto, para aquele que pensa que tem algo de bom nele, eu não vou ter acesso, mas há uma festa no céu, uma festa na casa do meu Pai, quando um pecador se arrepende, quando um perdido é encontrado. Então o Evangelho é isso, não é nos sentirmos melhores que os outros, não é segregarmos, não é disputarmos religião como política, não é isso. O Evangelho é permitir que Cristo viva em nós, ao ponto de atrair o perdido, ao ponto de encontrar vidas e resgatar almas. Agora a presença de Deus está onde nós estamos. A presença de Deus se manifesta onde há pessoas rendidas ao Evangelho. E Ele deseja resgatar os perdidos. Vamos para Atos 2,
de 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ah, como a gente gosta de complicar, né? Ali foi uma pregação, o apóstolo Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas. A pastora tem que ter um curso de quantos meses? Ah, mas a gente coloca tantas coisas. Sim, tem que haver um preparo, tem que haver um entendimento. Aqui, por exemplo, na Missão Life, nós damos instruções que é necessário que você seja batizado para você participar da ceia do Senhor, para que você compreenda o que significa a ceia, porque foi Deus quem nos deu essas ordenanças, tanto o batismo quanto a ceia. Mas nós compreendemos que para você estar no corpo de Cristo, você precisa ter uma aliança com Ele. E essa aliança, ela começa assim dentro do seu coração, mas ela também tem que ser manifesta de forma pública, visível, onde ali todos saibam e compreendam que agora você pertence ao Rei da Glória. Então, existe sim um formato bíblico, mas muitas vezes a gente complica. Naquele dia ali, na igreja de Atos, algo tremendo aconteceu. Deus apresentou-se ali a todos aqueles como Senhor absoluto da história. Ele é Senhor absoluto da sua igreja. Ele é Senhor absoluto das nossas vidas. Jamais se surpreende, jamais se corrompe. A imutabilidade do caráter de Deus é a certeza de que nós somos salvos. Porque você pode ter algumas dúvidas: será mesmo que eu sou salvo? Porque eu olho para mim, eu continuo com os pensamentos esquisitos, às vezes eu até caio, né? Porque por mais que o Senhor nos tenha santificado, a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. Isso quer dizer que a gente está numa batalha, a carne lutando contra o espírito, e quanto mais você se alimentar da palavra, mais forte o seu espírito estará, e ele sairá vencedor nessa batalha. Então, você não baseia a sua salvação naquilo que você é, naquilo que você faz. A sua salvação está baseada na rocha, naquilo que Jesus é, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz. Tudo o que Ele diz é o seguinte: não se acomode como você está. Não se contente no status em que você se encontra, porque a vida do cristão, ela vai sendo transformada de fé, de glória em glória, até estarmos ali diante do próprio Deus. Atos 2 vai pintar um quadro desta igreja chamada segundo o coração de Deus. Ali nós vemos o cumprimento da promessa. O verso 44, põe por gentileza, nos diz que todos os que creram estavam juntos. Olha, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí nessa palavra comum, o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra ali comum é koinos. E é dessa palavra koinos que se deriva a palavra koinonia, que é a comunhão. Então, se tem uma característica da verdadeira igreja, é a koinonia, é a comunhão. Porque no meio da comunhão também Deus se revela.
Não pense você que quando você vem aqui para este templo, onde pessoas da mesma fé se reúnem, você vai encontrar um monte de gente perfeita. Não. Um monte de gente cheia de defeito, falhas no caráter, problemas na família. Mas é aqui que existe uma comunhão providenciada por Deus, também para a nossa transformação. Porque no problema do outro, você também é transformado no seu problema. Na forma em que você lida com todas as nossas diferenças. E isso Deus também habita neste lugar. Sim, não significa que a igreja do primeiro século era homogênea. Não, ali está dizendo que ela era comum, ela tinha comunhão. Né? Nós vemos ali que haviam pessoas distintas, havia intelectuais, havia gente simples, havia judeus, havia gentios, haviam jovens, haviam velhos. Koinos significa que eles se amavam na adversidade, significa que eles estavam ali tão deslumbrados com o Senhor Jesus, que eles se suportavam. Mas essa palavra suportar não é daquele tipo de, meu Deus, eu tenho que suportar essa gente, gentalha, não, de suporte. É de ser tão maravilhado com Jesus, de estar tão apaixonado, de amar tanto o Senhor Jesus, que é dizer, Senhor, pode usar minha vida como suporte. Eu vejo as falhas, eu compreendo que existem tantos problemas, nós ainda somos tão diferentes, Senhor, mas porque nós te amamos, nós mantemos o koinos, a comunhão, a koinonia. Culto, queridos, está relacionado com a vida que a gente leva na coletividade, sabia? Eles estavam ali unidos. E não são as nossas rezas, nossas orações repetidas que agradam a Deus, mas é essa vida negando o ego. É o que sobe como aroma suave. Vamos para Gálatas 6, de 13 a 14. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, diante de uma igreja judaizante, ali estava um turbilhão de diferenças. Alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, mas queriam manter as suas regras judaizantes. Ainda queriam manter a circuncisão da carne. Queriam circuncidar os homens. E Paulo fala, não. Agora a circuncisão é a circuncisão do coração. Vamos ter que mudar a mentalidade. A cruz de Jesus me matou, Paulo falou. Agora eu estou morto para o mundo. Porque se você olhar para a lei religiosa, ela não tem potencial para transformar ninguém. Não adianta você repetir dia e noite, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Lá no fundo, se a pessoa quiser fazer, ela vai lá e faz. E depois ela vai ter que colher o resultado das suas ações. Porque este é um princípio imutável. Você é livre para fazer a sua escolha, mas você não está livre do resultado delas. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo o seguinte: a religiosidade, houve agora uma ruptura. Não somos mais religiosos, cumpridores de ritos, de marcos. Agora nós somos um corpo que o Espírito de Deus habita. Nós somos o próprio tabernáculo. E para que isso seja uma realidade, você precisa morrer para si mesmo todos os dias. A cruz de Jesus nos convida todos os dias para que você seja a imagem e semelhança do servo sofredor.
Isso indica que a razão maior da nossa desunião, muitas vezes, no meio da igreja, não é social, e sim espiritual. Carência profunda de conhecermos mais a Cristo, de sermos mais como Ele. Dias de muito escândalo, né, irmãos? Meu Deus, você tem chorado por causa disso? É o mesmo corpo. Quantas vezes falamos do irmão que está caindo no pecado, como se ele estivesse apartado? É o mesmo corpo. É o mesmo corpo sendo dilacerado, machucado, ferido pelo pecado. Lá fora, muitos estão aplaudindo. Talvez o diabo, de braço cruzado, só observando. Porque no meio da igreja, os próprios cristãos estão se degladiando. Misericórdia. Que o Senhor nos acorde deste sono. Que possamos orar pela igreja. Que possamos guardar. Porque o inimigo das nossas almas, ele investe em cada um dos cristãos nas suas fraquezas. Nosso papel é nos guardar, é nos proteger, porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o povo que o Senhor escolheu para manifestar quem Ele é. E se nós não estamos derramando lágrimas com as dores deste corpo, nós estamos totalmente fora do que Deus nos chamou para fazer. Porque o texto diz que esta igreja de Atos louvava de casa em casa, encontrava no templo. Nós precisamos voltar a ser como essa igreja era. Os versos 40 e 41, coloca para mim, por gentileza. Atos 40 e 41. Nós lemos aqui, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo. Aqui vai nos dizer: salvem desta geração perversa. Então os que aceitavam eram batizados. Há duas palavras que a gente vai encontrar aqui no livro de Atos, andando de mão dadas, que é a querigma e martiria. Né? No grego, essas palavras são traduzidas, a querigma, ela é traduzida por pregação ou proclamação. Aponta para essa proclamação aqui que eu estou fazendo agora, a pregação audível. E a martiria é o testemunho. Ou seja, não vai adiantar de nada o que eu estiver falando aqui, se o meu testemunho for manchado. Se o meu testemunho não estiver sendo usado pelo Espírito Santo para endossar a pregação. Nós precisamos vigiar. Sim, aqui em Atos, tanto querigma quanto martiria estavam alinhados. Havia ali uma convergência. Curiosamente, sempre que uma delas aparece, a outra acompanha. E isso em todo o Novo Testamento. Dá-nos assim a clara impressão de que na mente de Cristo, quando Ele formou a igreja, Ele fez uma igreja que possa proclamar de forma audível e inteligível em todo o mundo, mas também que ao mesmo tempo ela viva o que ela proclame. Se você não vive, nem fale, porque senão se torna escândalo. Perfeito não somos. O próprio apóstolo Paulo fala, porque Jesus, ele veio salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, ele fala. Então, nós não temos como dizer que estamos perfeitos, mas o testemunho significa alguém que se vê em transformação, alguém que é maleável para ser moldado pelas próprias mãos de Deus, alguém que se arrepende, alguém que se mostra como fidedigno ao que prega. O apóstolo Paulo, ele parece ter compreendido bem essa parte da natureza. Vamos para Romanos 8, de 37 a 39, e nós já estamos finalizando a mensagem.
O apóstolo, ele tanto ensina o povo de Deus que deve falar de Cristo a tempo e fora de tempo, como também ele grita a plenos pulmões: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Romanos 8, de 37 a 39. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa igreja que é martiria, querigma, o desejo do Senhor é isso, uma igreja habilidosa, mas também piedosa. Uma igreja, sim, que seja bonita, que tenha tudo o que é necessário, que dê conforto, mas que ela esteja preenchida com pessoas cheias do Espírito. Que seja uma igreja que se enxerga, que pode realmente ser usada por Deus em suas mazelas, para dar a mão ao que está caído, para ser socorro, para ser resposta de oração ao aflito. E um dos perigos imediatos e corruptor da natureza da igreja é termos o melhor conteúdo, o melhor ministério, a mais expressiva igreja, a placa mais conhecida da geração, o mais relevante ensino, mas não termos vida com Deus. Mata o Espírito, mata a fé. Se tira a presença de Deus, não sobra nada, só sobra o rito, só sobra ali a experiência do afago no ego. Eu quis trazer aqui para vocês o testemunho de um juiz federal no interior da China. Deus está fazendo a igreja crescer, queridos. A China é um país que persegue cristãos. A perseguição lá é muito acirrada, ela chega a ser violenta. Mas a igreja está crescendo mesmo assim. A igreja na China, o percentual dela só aumenta todo ano, e exponencialmente. Muitos chineses, nossos irmãos, estaremos juntos na eternidade, porque a nossa pátria mais não é aqui na terra, nós não temos pátria terrena, nós somos cidadãos do reino de Deus, embaixadores de Cristo. Um juiz federal, um homem de honra, né? Um homem ilibado, mas aceitou Jesus no interior da China. E aí o que aconteceu? Ele foi preso, acusado de ser um cristão que praticava a evangelização em sua pequena cidade, onde evangelizar é crime por lei. Então ele foi preso e, para que fosse publicamente humilhado, ele foi levado algemado a pé por alguns policiais da sua casa até a central da polícia. Quem observava a caminhada desse juiz testemunhou: todos estavam de cabeça baixa, todos conheciam, era um homem bom, tinha um bom testemunho naquela cidade. Todos de cabeça baixa, mas ele de cabeça erguida, porque a prisão dele não era por causa de um pecado. A prisão dele era porque ele pregava o evangelho. Esse tipo de testemunho impacta de tal forma que todos os que estavam de cabeça baixa se convertem. Todos os que estão vendo a injustiça, todos os que estão vendo a martiria, se convertem. Dessa forma, Deus quer usar as nossas vidas, porque perseguição virá, queridos. Mas nós precisamos dar nomes aos bois. Uma coisa é você ser criminalizado por um ato que você praticou, por um ato que é contrário à palavra do Senhor, que é vergonhoso para a igreja do Senhor. Outra coisa é você ser preso como este juiz aqui. O único que estava com a cabeça erguida era o juiz cristão, porque à medida que caminhava, ele também levantava as suas mãos gritando: eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Você pode fazer isso na sua escola, onde você estiver, no seu trabalho.
Talvez não com as mãos algemadas e gritando, mas com as suas atitudes. Quando alguém te afronta, quando alguém te humilha, quando alguém te incomoda, te rejeita, a sua voz ecoa, dizendo: eu amo o Senhor Jesus. Quando você escolhe morrer para si mesmo, quando você escolhe viver a nova criatura em Deus, quando você resolve exalar o bom perfume de Cristo. E para finalizar, eu trouxe um outro nome de testemunho também, já que nós estamos falando de martírio. Jim Elliot, um Marte que foi ali entre os Auca, no Equador, um missionário que foi ali para evangelizar tribos no Equador. Em uma carta que ele escrevera à sua igreja na América do Norte, ele concluiu dizendo: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus a não ser morrer, pois não restará pedra sobre pedra. Amém? Aleluia! O Senhor seja louvado através das nossas vidas.